Pronto. Então, eh, deixa eu abrir aqui o quadro também. Vai demorar um tempinho, né? Mas, bom, dando continuidade, né? Na aula anterior, né? A gente chegou até aqui, né? Colocamos, a gente fez algumas, digamos assim, adaptações, né? Lá no Factory, que seria esse aqui, né? Esse cenário aqui, um tanque, certo? Com uma altura cujo medidor vai de 0 a 300 metros, a 300 centímetros, né? Eh, e temos aqui no painel, né, um quadro aqui de controle, né, de comandos, o start, o stop, né, o reset. A gente só utilizou start e stop, mas somente foi para habilitar, desabilitar, né, e para acender também a luz, né, tal, mas, bom, enfim, detalhes, né, coisas que a gente já entende muito bem, né. Agora, utilizamos aqui um regulador, né, um botão de, peraí, certo? Utilizamos aqui, né? Deixa eu um potenciômetro, né? Aí, então utilizamos dois potenciômetros, mas na verdade até o momento eu só utilicei um potenciômetro para o set point, a referência, né? Aqui nesse display a gente consegue sempre acompanhar, né, o set point atual que a gente configurou e no PV o valor da altura, né, atual, né, o que ele vai registrando, né. Aí, aqui embaixo, na verdade, coloquei somente um outro potenciômetro para a gente manipular manualmente a válvula de enchimento, que seria a que está lá em cima, né, eh, para atividades que posteriormente vocês vão precisar, onde vocês precisam testar, né, o comportamento da entrada, né, e a entrada nesse caso seria o fluxo, e o fluxo, pues, obviamente vai depender da abertura ou do fechamento gradual, né, da válvula, né, de enchimento. E em VM, aquele display, vocês vão ver aqui, obviamente, tipo de 0 a 100, vocês vão conseguir ver, ou de 0 a 10, né, eu deixei aqui normal, né? De 0 a 10, só para você ver, sendo 0 totalmente aberto e 10 totalmente fechado, né? Bom, mas já como querendo falar um pouco, né, da atividade que vocês vão desenvolver a partir de amanhã, né? Porque segundo o cronograma lá já coloquei uma lista, né, e tal. Nessa lista vocês vão configurar um PID, né? Só que obviamente hoje a gente vai ver o PID, certo? Já entendimos como se analisa, pelo menos em malha aberta, né, o comportamento da altura, né, do tanque, certo? E a gente fez um controle on-off, né? Um controle liga-desliga, né? Um controle não muito eficiente, mas que pelo menos já dá para entender qual o princípio de fazer uma malha fechada, né? Porque aqui no Codesys, né? A gente inclusive, já abriu aqui. No Codesys, a gente colocou aqui, né, dois blocos que a gente fez para converter de escala, né? Uma escala que era de 0 a 10 para 0 a 300 no set point e também para altura, né? Bom, e por outro lado, a gente utilizou uns bloquinhos aqui feitos em texto estruturado que nos permitiram, por um lado, acionar a válvula em um valor fixo, né? Sempre que a altura atual esteja, né, abaixo ou igual ao set point, né, a referência. É basicamente isso que a gente fez aqui, né? Pegamos o set point, comparamos com a altura, né? E se a altura está abaixo da referência, então isso indica que a válvula deve continuar em 5, certo? A gente colocou 5 só porque queria colocar um número, né? De 0 a 10, né? Coloquei a metade 5, né? Poderíamos ter colocado qualquer outro, né? Aqui, na verdade, o controle on-off é justamente isso. Você não regula a ação de controle. A ação de controle aqui seria isso aqui, né? Encher, né? A encher por meio da abertura dessa válvula de enchimento aqui, né? Por um valor fixo. Então, o valor fixo foi 5, né? E
usamos o mesmo algoritmo, só que invertimos aqui, né, estrategicamente as entradas, né, para quê? Para que caso ele ultrapasse a referência, então ele faça o contrário, ao invés de ele continuar abrindo, né, a válvula de enchimento, ele agora abre a válvula de descarga, certo? Fazendo com que o sistema tente ficar em uma faixa, né, ou melhor, a altura, né, que seria a resposta do meu sistema, certo? A altura ou o nível, né, na verdade, do tanque é o que para mim seria minha resposta do sistema. E eu quero que essa altura esteja em uma faixa, né? Então, abrir e fechar abrir a válvula de enchimento e abrir a válvula de descarga é uma jogada que, em outras palavras, é um controle on-off, né? Um controle para eu garantir sempre que a altura fique nessa faixa. Só que ficar em uma faixa não dá estabilidade. E a gente vai ver, a gente alcançou a notar, né, que, bom, o Factory tem uma certa, digamos, fidelidade a esses comportamentos e o líquido, pues, começa a ter um movimento turbulento, né, e a gente observa que esse movimento turbulento, pues, obviamente não é o que a gente deseja, né? Porque no movimento turbulento as ondas terminam em algum momento mostrando, né, uma leitura errada da altura, né? Por um tempo indeterminado, né? Então aí a gente não estaria fazendo um controlador muito eficiente, né? Mas bom, a gente já entendeu isso e por isso hoje a gente vai, digamos que, relembrar, né, aqueles conceitos do controlador PID, né? Certo? Estávamos nessa parte aqui, né? A gente começou falando do problema do tanque, né? E a gente mencionou inclusive o modelo dinâmico de primeira ordem, que já é bem conhecido, né? E o que a gente vai fazer hoje é tentar entender, né, na verdade, como esse sistema pode ser modelado, né, utilizando os conceitos de PID, né? Bom, partindo inicialmente do conceito de controle por realimentação, né? Já que na figura aqui a gente tinha, né, eu tinha colocado aqui, cadê? Onde está minha caneta aqui? Hum, Pronto. Bom, no conceito de realimentação, né? Controle por realimentação, nossa, esse quadro aqui atualizou hoje, mas ficou bem pior. Então, controlador por realimentação. Eh, Nossa, isso aqui vai ficar impossível. Vamos- vou precisar aqui trocar isso. O controle por retroalimentação, vocês já mais ou menos devem lembrar disso, né? Porque eu mostrei na aula anterior, né? A gente tem um controlador, certo? Que está geralmente posicionado aqui, né? Isso aqui não é, bom, o que está na linha dentro daquele requadro verde, né, tracejado, representaria para mim o que? O controlador, né? Esse controlador tem uma dinâmica, né? Porque ele evidentemente precisa, né, de um sinal de entrada, tem um processo de amostragem, né? E bom, entendo essa questão. Eu só vou trocar aqui aquele requadro porque está sendo nada legal trabalhar com isso. Algum de vocês lembra qual a diferença entre fazer controle por retroalimentação negativa e positiva?
são conceitos de controle, né? Que de alguma maneira são necessários. Alguém pode me lembrar disso? Que aula é essa? Aula número 26. Hum? Na negativa, a gente trabalha em cima do erro, da diferença entre o sinal de saída e o set point que a gente colocou. Agora, na positiva, é bem comum, inclusive, trabalhar com realimentação positiva. Eu não sei muito bem o propósito dela. Uhum. Controle. Pronto. Então, nesse conceito aí de controle, né, a gente sempre fala de retroalimentação negativa porque você, diferente da realimentação positiva, você tem uma, digamos assim, uma rejeição ao erro, a perturbações e a ruído ainda maior, né? Porque se o ruído ele permanece no sistema, quando você faz a retroalimentação negativa, você tende a diminuir tudo aquilo que é parecido, né? Bom, esse é o problema, esse seria, digamos, o princípio, assim, digamos que uma das vantagens da retroalimentação negativa. A positiva também existe, entretanto, ela não favorece por essa questão de que ele é simplesmente tudo que seja instável ou que tenha uma frequência muito elevada, pues vai ser cada vez mais elevado. Então, ele tende a tornar o sistema, eh, digamos assim, um pouco mais cheio de ruído, né? Aumenta as frequências altas, né? Então não seria muito legal. Entretanto, a realimentação positiva é muito comum quando se trabalha com amplificadores operacionais, né? Na eletrônica, vocês devem ter trabalhado muito bem com isso, né? Quando se fala de por exemplo, o Smith ou simplesmente o buffer do tipo Smith Trigger, né, que é um tipo de aplicação lá, né, que tem uma retroalimentação, ela é positiva, mas tipo assim, na verdade é um comparador com retroalimentação, né, positiva e pronto, né. Bom, mas falando do controle por retroalimentação em geral, né, em uma malha de controle, a gente tem o que, na verdade? A gente tem nosso, partimos do princípio, né, de que a gente tem uma referência, né, e a gente vai ter aqui uma saída, vou chamar isso de ah, aliás, vamos colocar assim melhor. Não vou botar nomes para isso ainda não. Vou colocar aqui o meu sistema que faz a amostragem do erro, né? Então aqui eu vou ter um erro, vou colocar em Laplace e aqui também. Aqui eu vou ter aqui o mesmo erro, certo? Só que agora após ele ter passado pelo sistema de amostragem, né? Então a gente vai ter isso aqui, né? E aqui vamos ter efetivamente nosso, digamos assim, sistema, né? Só que aqui, obviamente, estamos falando de que aqui está incluído tanto a dinâmica do sistema como do controlador, né? Então aqui seria como, digamos, o processo mais o controlador, né? Controlador de qualquer tipo, pode ser por compensação de fase, pode ser qualquer controlador, qualquer técnica. O PID é uma de tantas, né? Então aqui a gente pega a saída, né? Vamos assumir que aqui temos o famoso a C, né, da planta, do sistema. E aqui vamos ter a função de transferência associada ao sistema de instrumentação que se encarrega de fazer a medida, né? Então aqui podemos colocar HDS, pronto. E aí temos o conceito básico da retroalimentação, o feedback também, né? Negativa, certo? E daí a gente sabe que, bom, se aqui temos CDS, então aqui teríamos CSHS, né? Daqui a gente sabe também, né, que o erro, né, ele vai ser igual a referência, né? Vou colocar aqui RDS melhor, já logo vou trocar isso aqui. Hum, a referência, certo? Então vamos aqui e aí colocamos a referência menos o que a gente está tendo na retroalimentação, que seria CS
vezes HS, né? E por outro lado também temos que CS, né, é igual a, bom, nesse caso teríamos a planta, né, o sistema ou a função de transferência, né, no domínio, que em outras palavras isso aqui está no domínio da frequência, né? Então aqui seria GS vezes E estrelado S, né? Como se fosse meu erro, só que após ter feito uma amostragem, né? Bom, com isso aí a gente pues sabe, né, que existe uma relação entre o erro, né, e aquilo que eu tenho na referência, né? Geralmente a gente pode dizer que RS, né, menos CSHS, só que CSHS é o mesmo que GS E estrelado S vezes HS, né? Certo? E daí a gente pues, aliás, aqui poderíamos inclusive assumir, né, que isso que eu vou assumir aqui é completamente prudente, porque a transformar a Laplace de um sistema perdão, de um sinal em S, e a sua transformada em S, após ser mostrada, é a mesma coisa, né? Somente coloquei aquele estrelado para indicar que são, que digamos assim, que são é, que identificar, né, o amostrado do não amostrado, né? Então, poderíamos dizer isso aqui, né? Logo, a gente tem o quê? Que isso aqui mais isso aqui, coloquei do outro lado da equação, né? Igual a é isso aqui, né? E daí, pois a gente tem então que a função de transferência do erro, né? Pois seria o quê? RDS sobre 1 mais HDS GDS. Então, lembrando que isso aqui corresponde ao quê? Ao produto de duas funções de transferência, e essas duas funções de transferência vão ter o quê? Polos e zeros, mas os polos daqui vão terminar falando um pouco sobre a natureza digamos assim, dos zeros do erro. Só que os zeros dessa função, os zeros disso aqui, são os que vão falar sobre a estabilidade do sinal correspondente ao erro, né? Os zeros, né, são os que vão terminar, digamos assim, mandando no diagnóstico sobre a estabilidade do erro, né? Então, por isso a gente termina sempre falando dos zeros daquela função, né? Bom, só que até aí, né, a gente só tem o quê? A função de transferência do erro, né? E, pues, se a gente multiplicar isso aqui, né, porque a gente sabe que CDS, como CDS é igual a isso aqui, vezes, é, vezes que G, né, que é a planta, né? Então, a função de transferência que representa, né, a planta, né, o sistema, seria igual a GDS, RDS, 1 mais HDS, GDS. Então, aí está, né? Os zeros do, dessa função de transferência aqui definem a estabilidade do erro, certo? Então, aqui também define a estabilidade da planta. Então, se você estabiliza o erro, você também está estabilizando o quê? A planta. Basicamente, é o que eu quero dizer com isso, que eu acho que vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina aí de controle, né? Então, basicamente é isso. Daqui, na verdade, só repito, são zeros que comandam, né, no diagnóstico sobre a estabilidade do sistema, certo? E então, para que a gente quer saber isso, né? Pois sim, claro, estamos trabalhando com CLP e tudo, mas esses conceitos são fundamentais, né? Até para a gente, quando for
sintonizar, né, ajustar, né, e criar um PID, levar em conta, né, que a gente precisa que esse erro seja estável, né, então a gente não pode ter um comportamento oscilatório, certo? A gente não pode ter um comportamento que pode ser assintótico, mas que seja perto do valor, do valor da origem, né, ou em outras palavras, de zero, né? E se não for assim, pues então o PID está ajustado erradamente, né? Bom, mas aí seria basicamente o que a gente sabe sobre, eh, tipo assim, sobre os conceitos básicos de controle, né? Entretanto, fica uma coisa ainda mais importante em jogo, que é determinar a função de transferência do controlador, que é aquele que, no nosso caso hoje, vai ser o PID, né? A função de transferência do PID, né? Alguém lembra mais ou menos como é a função de transferência do PID? Só para verificar se estão todos me acompanhando aí no raciocínio. É, ganho proporção. É essa que você está falando? KP vezes Isso, o. isso. Uhum. Certo. Então é K mais. É, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas é o ganho integral ou ganho derivativo? Isso. Então, na verdade, é o seguinte. Antes de falar disso, né, lembremos que existe uma relação, né, entre Laplace, né, que seria o fato quando se trabalha num domínio da frequência para sinais contínuos, né, e existe também uma relação desse Laplace, desse espaço contínuo para o espaço discreto, né. Aí então, o que eu quero dizer, esse estrelado que eu estou falando, né, em S, é equivalente ao mesmo erro, só que em C, certo? Então, em outras palavras, usando essa definição aqui, né, a gente assume, né, vou colocar aqui, visto que, então, teríamos que C de C, agora já estou em Z, né, o domínio da frequência, só que para sistemas ou sinais discretos, né, discretos que não necessariamente é digital, né? A partir da digitalização acontece lá internamente no CLP, né? Mas até aqui é só discreto, no domínio do tempo discreto. Os valores que você pode ter no contradomínio podem ser qualquer valor que não necessariamente tem que se encaixar em uma faixa do conversor AD, né? Então, aqui eu posso dizer tranquilamente que o valor que essas funções de transferência me entregam podem ser qualquer valor, né? Então, é discreto ainda, né? Então, e quando é discreto, pues então seria que C, usando a mesma anotação que a gente utilizou aqui, teríamos o que? E de C, né, vezes G, né, de C. E, como sabemos que GDC compreende a dinâmica do processo e do controlador, então a gente poderia dizer que como GDC é igual a o G, vamos colocar aqui da planta, do processo, vezes o controlador, porque estão em série, né? Um está atrás do outro, né? Então, nesse caso, ficaria desse jeito aqui, é uma multiplicação. Se a gente for para domínio do tempo, isso aqui seria o que, gente? Uma convolução, né? Só que é discreta. Se a gente vai para o domínio do tempo disso aqui, é uma convolução, só que no domínio do tempo, né? Mas basicamente isso, né? Quando a gente pega essas coisas aqui, então a gente já está deixando claro, né, que a resposta discreta, né, ou melhor, a função de transferência discreta da planta, né, com relação ao erro, em outras palavras, vai ser a função de transferência da planta vezes a função de transferência do controlador vezes a função de transferência do erro. E se a gente quiser a função de transferência de tudo isso, somente do controlador ou somente do processo, é somente isolar aqui, né? Certo? Mas aonde que eu quero chegar então? Pois que se a gente colocar tudo isso nessa expressão aqui, né? A gente poderia dizer
que é a função de transferência, né? Pues seria CDC, né? Igual a tudo que compreende GDC, né? Que nesse caso é GPDC vezes GC vezes RDC, né? Sobre mais a função de transferência da planta, a função de transferência, do controlador, né? E aí teríamos isso, né? Com isso aí a gente está dizendo o quê? Que se a gente quer estudar a estabilidade do nosso sistema em função do controlador que a gente vai colocar, pois a gente teria que mais uma vez analisar os zeros da planta do sistema e os zeros do controlador. Ah, pronto, mas como a gente quer falar hoje de um controlador bem conhecido que é o PID, então a gente teria que verificar como elaborar, né, ou como, digamos assim, projetar esse controlador. Isso aqui é parte do que vocês vão utilizar na lista, inclusive, que eu vou colocar aí no escudo de hoje, como também daquilo que vocês vão precisar para finalizar a disciplina, né? Porque daqui para lá a gente vai trabalhar só com controle de malha fechada, usando o CLP, né? Com aqueles exemplos que estão lá no Factory, né? Então, quando você está aqui você já tem uma expressão discreta, então você já sabe que no domínio do tempo você vai ter expressões que dependem de valores inteiros, né? E não mais de valores reais, né? Estaríamos falando de outro conjunto numérico. Então aí poderíamos dizer, né, que a função de transferência de todo o seu sistema vai ser desse jeito aqui, né? Eu pego esse R aqui, mando para baixo, né? Fica uma função de transferência, né? Que vai ser igual a quê? A GPDC, GCDC sobre 1 mais GPDC vezes GC, né? Pronto. Aí com isso aí, teríamos que então agora sim lembrar como a estrutura e a partir da estrutura do PID em colocar ela aqui nessa função de transferência e verificar qual seria a estrutura dele em tempo discreto, né? Que é o que a gente vai usar, né? Porque no CLP você trabalha eventos, mas quando a gente termina trabalhando com valores reais, tipo a abertura, o fechamento de uma válvula, esse valor é real. Mas em que momento vai acontecer? É um momento que sempre é múltiplo de um valor lá, que é a taxa de amostragem. Então, esse múltiplo é o que você utiliza para modelar o seu CLP, seu controlador. A cada iteração, você executa um valor, calcula um valor. Essa iteração acontece, ou melhor, digamos assim, cada passo do algoritmo que calcula o controlador deveria acontecer tecnicamente em uma iteração, né? E aí é isso que a gente vai fazer, né? Então, o controlador PID, então lembremos agora se o controlador PID, né? Então, vamos colocar aqui, cadê? Controlador PID, né? O controlador PID no domínio do tempo, né? Então seria, vamos supor que seja, vamos chamar isso de porque eu coloquei aqui C para saída, né? E aí vamos colocar aqui outro nome para isso, né? U, pronto. UDT, porque é ação de controle, U. Aliás, aqui não coloquei porque eu coloquei GDS como a união de duas coisas, né? Entre o controlador e o processo, existe uma variável, né? É, uma variável manipulada, que é conhecida como ação de controle, e o que sai da planta é o que chamam de variável controlada, né? Então aqui teríamos UDT, minha variável manipulada, ou em outras palavras, ação de controle que vai ser produzida pelo critério do PID, né? Que seria uma constante chamada constante proporcional vezes o erro, né? No domínio do tempo, certo? Sendo que esse erro está onde? Estaria aqui, né? No domínio do tempo, ele estaria por aqui.
E aqui teríamos nosso erro também, só que amostrado, né? Então aqui já aqui poderíamos dizer, né? Aliás, eu não vou nem colocar aquela estrela, vou colocar aqui uma coisa assim, um K de T. Mas esse K aqui é de K de números inteiros, né? Positivos. Pronto. Aqui eu vou botar Kp, mas é Kp da constante proporcional, né? Que multiplica o erro, certo? Então, isso aqui seria ação proporcional, soma com uma outra coisa conhecida como ação integral, que é Kp, o mesmo Kp, só que é dividido por um tempo conhecido como tempo de integração, né? E, obviamente, a integral do tempo, né? De zero aonde? A t. Ou seja, que esse t que eu estou colocando aqui é o mesmo t que eu estou usando aqui. É o limite da integral, né? Porque tem gente que colocar t aqui e aqui colocar isso aqui também. Não tem sentido, né? Não tem como ter o tempo dentro da integral da, da função e ter também nos limites, né? Aqui temos que colocar alguma outra coisa, assim, tipo de lambda, né? Para, né? Aqui é a variável coringa, por dizer assim, que a gente utiliza para poder fazer a integral, né? E aqui seria Kp TD e a derivada do erro, né? Com relação ao tempo. Pronto, essa seria de forma contínua, né? Aí aqui teríamos o que? A parte proporcional, opa, proporcional, aqui a parte integral e aqui a parte derivativa, né? Aqui é o P, aqui seria o I, e aqui seria o D. Pronto. Geralmente, Kp é o famoso constante proporcional. Kp sobre Ti é o que se conhece como KI. Alguns, dependendo da literatura, do contexto, aqui seria também KD. Então, teríamos Kp, KI, KD, mas geralmente se utiliza Kp, TI e TD. Pelo menos no CLP se configuram os tempos de integração, de derivação e a constante Kp. Que com Kp e Ti você calcula a constante de integração e com Kp e TD você calcula, evidentemente, a constante de derivação. Pronto. Em tempo discreto, como seria isso? Porque lembrando que o que eu já vim falando aqui, estou falando de quê? No domínio Z, né? Estamos aqui, estávamos falando do plano S, né? E agora passamos para o Z, né? Então estamos falando de um círculo, né? Pegamos tudo isso que estava aqui e mandamos para aqui, para dentro. Porque sabemos que C é igual a E elevado a ST, né? Essa transformação aí se encarrega de fazer isso, né? Tudo que está dentro do círculo garante que em discreto meu sistema seja estável. Fora do círculo unitário, então é instável. Pronto. Pelo menos nos conceitos básicos dessa teoria aí, né? Aí, quando a gente pega isso aqui e quer transformar para discreto, o que, que a gente poderia fazer, né? Tá discretizando, né? Opa, pronto. Discretizando, né? Então, a gente teria UDK, né? A ação de controle, já não estou colocando aqui o T de tempo de amostragem, né? Aliás, não, vou colocar porque é melhor para não ficar parecendo que lá mais para frente esse T não foi levado em consideração. A gente, hoje, acho que dá tempo para a gente falar um pouco sobre isso. Pelo menos na hora de programar lá o PID no CLP, a gente vai em algum momento precisar calcular isso, só que não é uma coisa trivial, já que a gente não está com um CLP real, né? A gente vai estar usando um CLP virtual, né? E aí vamos ter que dar um jeito de calcular esse T. Por outro lado, então vamos lá, se eu tenho KPI e dt é a versão contínua do erro, pois então a gente pode colocar KP e dk, né? Que seria a versão discreta disso aí, né? Opa, mais uma vez, queria colocar aqui KT, certo?
Eu vou fechar isso aqui, tá me atrapalhando. Pronto. Aqui, o que mais colocamos aqui? A versão discreta de uma integral. Bom, como seria que, como é que vocês fazem uma integral? Pergunto, né? Como é que se faz uma integral, digamos assim, utilizando recursos numéricos, onde a gente não tenha que utilizar os métodos formais, analíticos para resolver uma integral, né? Lembrando também, né, que uma integral é o quê? Geometricamente falando, é a área que está embaixo de uma curva, já que isso aí tem uma dimensão, né? Então, como seria feito? Alguém me lembra quais são os métodos que tem para calcular uma integral? Método dos trapézios. Isso, é o método mais, tipo, Agora, professor, diga, normalmente a gente joga na frequência e multiplica por S. Não é como é? assim? Não entendi. Para fazer integral, geralmente joga na frequência e divide por S, na verdade. Ah, tá, não, com certeza, só que dividir por esse estaria ficando no domínio contínuo da frequência, né? Isso, Mas, mas aí depois faz a transformada inversa e joga por é, tudo de volta. não, isso aí, tudo bem, mas é que, veja bem, o que a gente quer agora? A gente quer criar uma equação que seja recursiva, para assim a gente poder implementar lá no CLP. No CLP a gente não tem como botar uma coisa em S, e depois pedir para que o CLP inverta para transformar inversa e tal, entendeu? Tipo, eu entendi o que você Entendi. quis dizer, mas estamos atrás de uma estrutura recursiva. É o que eu quero dizer, é isso, né? Mas você já falou, método trapézio, realmente. O método trapézio seria como aqui, por exemplo. Então a gente teria aqui o quê? Mais Kp sobre Ti, né? Que é a constante. E temos que levar em consideração que o trapézio é o seguinte, a gente está fazendo uma integral, mas a gente está utilizando um tempo de amostragem, né? Então, por exemplo, o que seria uma integral de 0 a t? O tempo está passando, né? Mas esse tempo t, a gente assume que ele vai ser múltiplo de quê? Vou colocar aqui em vermelho. Vai ser múltiplo de t maiúscula, né? Então, discretizando e, vou colocar aqui, e assumindo, oxe, que coisa estranha aqui, bom, enfim, e assumindo t igual a kt, tá? Para um k que pertence a isso aqui, aos inteiros positivos. Então, aí sim a gente pode vir aqui e dizer o seguinte: peguemos então, se já passou k vezes, o k, um múltiplo de t, então eu poderia ter isso aqui, e de zero, né? Mais e de t. Peguei uma amostra em zero, peguei a amostra em t, as duas primeiras amostras, né? Pelo método trapézio, somo as bases, né? Mas isso depende de que ponto de vista você esteja vendo, mas sumo as duas, eu vou fazer a soma das duas bases do trapézio, divido por 2 e multiplico pela altura. A altura é quem? O próprio tempo de amostragem, né? Pronto. E assim vou em diante, né? Aqui vou ter o quê? E de t, somo com a seguinte, que seria E2 de t, né? E divido por 2 e multiplica pela altura do trapézio, t. E vou raciocinando igual, né? Vou em diante, né? Até eu concluir que eu posso ter uma estrutura que vai ser da seguinte maneira: E, K, dt mais, aliás, era para colocar ao contrário, né? Mas vou colocar igual: E, K menos 1 dt, certo? Esse era para ir primeiro que o outro, mas bom, está entendido que sumei o anterior com o atual e dividi por 2 e multipliquei por t. E pronto, aí está a integral. Então, a integral, a ação integral, ela é o que? Ela tem efeito acumulativo, né? Então, cada vez que você executa uma nova ação de controle, um novo instante de tempo de U, de K, você está calculando, na verdade, só na ação integral, uma acumulação de todas as áreas até esse instante. Ou seja, que no instante K mais 1, isso vai estar somando KT com K mais 1T. Divide por 2 e multiplica por T. Então, a ideia é essa. E seguimos então agora raciocinando com o derivativo. O derivativo seria como? Seria Kp. Existe uma maneira mais, na verdade aqui seria T de Kp, né?
E aqui poderíamos fazer o que? Multiplicar, né, por o que seria? Como que você calcularia uma derivada de maneira rápida, sem procurar muita precisão? Nesse caso seria pego o valor atual, né, EK de t, menos o valor anterior, certo? Ou seja, E de K menos 1t, certo? E divido por quê? No domínio do tempo, pelo tempo que passou, nesse caso, o próprio t. T de tempo de amostragem, né? E aí, fechamos aqui. Se a gente pega essa expressão e reduz ainda mais, pois então teríamos que u de k. Agora sim, eu vou, por um momento, me esquecer um pouquinho do t de tempo de amostragem, né? Mas eu nem falei aqui que, vou colocar aqui, sendo de amostragem, né? U de k vai ser igual a que a kp e de k mais kp sobre ti. Todos os termos que estão dentro desse corchete têm t, então já posso colocar o t fora também e também colocar o 2, né? E daí para lá só ficaria o que então agora? Um somatório, certo? Começando em zero, mas eu vou colocar aqui k, não, k não, que já está sendo usado, vamos colocar j. E estou usando para ti, então j igual a zero até onde? Até k, né? Porque lembremos que sempre no integral a gente soma de zero, começando em zero e termina em k, que é o mesmo índice que se utiliza para u. Então, se aqui está k, ele vai ter que somar de zero até k. E aqui teríamos e d. Podemos colocar j, vou colocar aqui j, certo? Menos, aliás, menos não mais, e j menos um, né? Aliás, na verdade, nem, eu acho que aqui não poderia ser zero, né? Teríamos que colocar um, né? Porque zero menos um vai dar menos um. E uma coisa importante aqui a se dizer já com esse pequeno fenômeno aí que eu coloquei, é que E de menos um não existe, são sinais causais, né? Em controle nunca se trabalha com sinais anticausais, né? Ou sinais que são, tipo, é como se a gente estivesse dizendo que um sinal tem um valor no passado, né? Não tem, né? Então, não tem no passado, seja antes em t menor a zero, né? En otras palabras, tiempos negativos, eso no existiría, né? Aí dividimos por 2, já está aqui fora, pronto, né? Somente deixar isso aqui bem claro, né? Está em corchetes, né? E aqui, simplesmente somamos, aqui seria KP, TD, T, né? Estamos fazendo o derivativo e multiplicamos da mesma maneira, né? Aqui seria E de K menos E de K menos um, certo? E pronto. Essa estrutura é um pouco melhor, né? E lembrem que aqui o J é somente para o somatório, né? Ele tem que chegar no final até K, né? Então aqui vai ser J igual a 1, mais J igual a 1, e aqui vai ser J menos 1 igual a zero, e aí começa a fazer toda a estrutura que estávamos colocando aqui em cima, né? Pronto. Se a gente for fazer a transformada de, a transformada C disso, né? A gente teria que comparar, né? Podemos, inclusive, para não demorar muito com isso, que são detalhes que já estão bem definidos, né? Mas só para não deixar passar, né? Eh, a ver, no domínio contínuo da frequência, plano C, não, perdão, plano S, temos que o ds
teria que ser uma função de transferência da seguinte maneira, né? KP, por quê? Bom, não sei se vocês se lembram disso aqui. Se eu tenho uma função de transferência, ou melhor, uma função, um sinal contínuo, a transformar Laplace disso aqui vai ser o quê? EDS, né? A disso aqui vai ser o quê? Aí sim, agora me lembro do que você falou. EDS sobre S, né? E aqui seria o quê? S, EDS, certo? Se a gente levar isso para aqui, então aí teríamos o quê? Pues, obviamente, analizando en Laplace, né, EDS seria comum para todos. Então, teríamos o que? KP mais, mais KPTI sobre TI, né, vezes 1 sobre S, mais KPTD, né, S. Tudo isso multiplicando por quê? Por EDS, né? Então, a função de transferência do nosso controlador seria exatamente o que está entre parênteses, né? Porque EDS passa a dividir e aí teríamos uma estrutura, uma função de transferência. Se a gente pega isso e passa para o plano C, pois então seria o que? Agora falando do domínio da frequência em contínuo, isso aqui continua sendo Kp. Uma constante em S é o mesmo também em C, é Kp, né? E aqui teríamos o derivador, né? Bem, o integrador. O integrador em C seria o quê? 1 sobre 1 menos C menos 1. Isso aqui é somente fazer a 1 sobre S a transformar em Laplace de uma constante, né? E em C isso seria o que? Uma soma, né? Uma progressão geométrica, né? E termina dando isso aqui, ó, né? Só que obviamente aqui multiplicamos por quem? Por Kp e Ti, né? Bom, isso por esse lado. E aqui teríamos esse, um derivador, né? Mas esse derivador em Laplace, né? Eh, em Laplace, perdão, em C, né? Seria o que? 1, contrário, né? Menos C a menos 1. Se eu fazer uma analogia aqui, esse seria isso aqui. Então, se elevar para cima, então agora seria só isso. E aí está, né? E aqui multiplica por Kp e aqui por TD. Pronto. Temos as relações aí, com isso aqui a gente pode estudar a estabilidade do PID em discreto, porque a gente vai trabalhar com ele em discreto, e essa parte aqui é a que nos vai salvar na hora de fazer o controlador PID lá no CLP. Isso aí é somente para a gente lembrar, né? Em todo caso, eu deixo isso aqui também lá no Schoology, essas notas, caso precisem, né? De alguma coisa, relembrar algum detalhe aí, tá? E agora sim vamos para cadê? Para o Codesys, né? O que que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, conhecer como se configura aqui um PID, né? Olha, não sei vocês lá se já tiveram a curiosidade de ver onde fica esse PID, né? Geralmente ele fica em uma biblioteca. Deixa eu ver aqui como que chama essa biblioteca. Bom, vamos procurar aqui. Dá dois cliques no gestor de bibliotecas, né? E tem, você adicionar biblioteca, acho que está aqui em Common, útil, essa aqui. Aí você adiciona ela, aparece ela aqui, né? E dice controller, PID. Aí você vai encontrar PD, PID e tem PID de ciclo fixo. Existe uma diferença entre PID e PID de ciclo fixo. O ciclo fixo, ele leva em consideração o tempo real, né? Ele consegue ter maior precisão, certo? Na ação de controle, certo? Então, evidentemente, existe uma diferença, né? Só em termos de desempenho, na verdade. Bom, então a gente vai ir aqui no programa principal e o que a gente inicialmente deveria fazer? Bom, na aula anterior, a gente somente fez um controle on-off, né? Que foi justamente com esses blocos aqui, né? E hoje simplesmente vamos a contextualizar esse PID dentro desse problema, né?
pensando, obviamente, que a gente precisa de algumas, digamos assim, alguns sinais, né? Então, voltemos aqui melhor, que aqui fica melhor explicado no diagrama, né? A gente vai ter um PID, né? Só que no CLP, esse PID vai funcionar da seguinte maneira: eu tenho minha realimentação aqui, aqui vou ter minha referência, né? E aqui eu vou ter meu erro, né? Então, aqui eu vou ter EDK, em outras palavras. Aqui vou ter minha referência e aqui eu vou ter minha, vamos colocar aqui, minha saída atual, né? No PID do CLP, você tem que colocar essas três coisas. Não, na verdade não, só essas duas daqui, certo? Essa e essa aqui, né? O erro ele vai calcular lá internamente, certo? E com esse erro, e obviamente alguns parâmetros que você vai precisar, então na verdade aqui vai ter uma, vamos ter uma, tipo assim, vamos ter uma aplicação do erro na dinâmica do controlador e esse controlador nos vai entregar como resposta a essa dinâmica uma ação de controle que em outras palavras seria o quê? Seria U, U de K, né? Nossa ação de controle. É claro que a gente vai utilizar aqui o módulo, né? O módulo que já está pronto no Codesys, mas claro que isso aqui para desenhar tá complicado. Bom, claro que a gente não vai utilizar somente o módulo, né? A gente vai utilizar também texto estruturado para que vocês vejam realmente como confeccionar um PID. Alguns de vocês já confeccionaram um PID ou digital para alguma coisa no curso, tipo assim, em um microcontrolador ou até num computador, não? Sim? Eu configurei algumas vezes, mas no MATLAB, professor. Então, Ah, pronto, na pronto, prática, nunca. pronto. Então é bom que a gente veja isso aqui, né? Porque querendo ou não, é o que tipo, configurar um PID é basicamente uma coisa que a nível de controle deve ser, vocês eu considero que um engenheiro deve saber, né, tipo, e principalmente na prática, né? Então, assim, como a gente não está no laboratório, claro, né, não poderíamos usufruir dessas, digamos assim, dessas coisas ainda, né? Mas com o Factory já dá para ver, né, um comportamento legal, uma melhoria, né, relevante com relação ao controle on-off, né, que seria o que a gente quer, né, mostrar que o P&D consegue ser melhor, né. Então, o bloco lá, ele vai pedir para você a referência, então eu vou colocar aqui um bloco, certo, onde eu vou representar de maneira, assim, como se aqui fosse minha caixa preta, né. Eu estou desenhando na cor azul, mas não tem nada a ver. Tipo, aqui eu. Minha caixa preta, que seria o PID, né? E ele vai receber o quê? Então, vai receber minha referência. Eu vou colocar aqui como set point, né? Que é o nome que coloca lá. Set point. A entrada, a saída atual do meu sistema, né? Opa, é isso mesmo. Que é a que a gente vai utilizar para quê? Para internamente, o controlador vai utilizar para gerar o que? O erro, né? A gente vai passar por aqui, como aqui vai ter um PID, então evidentemente ele vai pedir para a gente o que? Um KP, nos vai pedir um TI e nos vai pedir um TD. Então vamos ter que colocar um KP, um TI e um TD, né? Porque com TI ele calcula o KI e com TD ele calcula o KD, os constantes integral e derivativa, respectivamente, né? Bom, eles têm outras coisas lá. No Codesys, particularmente, ele tem uma outra entrada, um outro parâmetro que é conhecido como offset. É tipo assim, quanto você quer que tenha na saída de SC, de UK. Então, aqui na verdade é um offset de UK, né? Ou seja, se você colocar aqui um valor real, esse offset vai afetar a saída, mesmo quando você não tem nada na entrada atual,
certo? Nem no set point. É tipo um valor que você coloca aí para que ele sostenha, né? Mesmo que você não esteja executando nada. Pode ser útil? Pode. Tem alguns sistemas em que você. Um dos problemas, aliás, do controle por retroalimentação é que você exige que tem que existir um erro em t igual a zero. Isso já é uma das desvantagens, né? Por isso existe a outra técnica de controle chamada feed forward, né? Que é o contrário de feedback, que é retroalimentação. Feed forward é tipo alimentação antecipativa, que seria o contrário de retroalimentação, né? Então, muitas vezes na retroalimentação você está decidindo que já exista um erro em t igual a zero, e nisso não vai ter, porque você precisa pelo menos gerar uma entrada atual para poder produzir o primeiro erro. É por isso que muitas vezes se utilizam as duas técnicas simultaneamente, o feed forward e o feedback juntos, né? Isso se utiliza muito, aliás. Então, mas às vezes fica tão imperceptível que todo mundo acha que somente tem um feedback no meio, né? Mas o offset poderia ser uma solução a esse problema. Então, ele já tem isso aí, né? Tem o offset, né? E tem também uma outra uns dois parâmetros, né, que ele pede, que são, eu vou colocar por aqui, né? Uma tipo, ele coloca uns limites, né, para a saída. Tipo, um controlador, na prática, não pode ter a ação de controle que você desejar, né, não, porque tudo tem limites, né, principalmente quando se fala de atuadores, tipo motores, válvulas, sei lá, indutores, você tem um máximo de corrente, um máximo de tensão, um máximo de pressão, tudo tem um limite, né? Então, um controlador que diga, bom, eu quero controlar, por exemplo, uma válvula que você regula com de 0 a 12 volts, né? Aí o controlador que você projetou está exigindo da válvula um potencial elétrico de 15 e o máximo que ela oferece é 12. Então, isso é um problema muito comum. É uma não linearidade, na verdade, conhecida como saturação. Então, esse PID aqui do Codesys, ele já me entrega uns parâmetros para informar a ele quanto é o máximo que ele pode gerar, né? Então, aqui ele chama de Y, é porque lá ele bota, em vez de U, ele utiliza Y, mas eu vou botar aqui, inclusive, U também, para não me perder na coerência aqui das coisas. Aqui seria U mínimo e U máximo. Então, é isso, né? Em outras palavras, definir os limites é o que se conhece como PID com anti, opa, anti-wind-up, né? Esse é o tipo de técnica onde o PID ele tem que gerar ações de controle, mas com limitações, né? E isso aí é bem comum, porque, como já falei, não tem como a gente criar ou gerar todas as ações de controle possíveis, porque existem limitantes em todos os sistemas físicos reais, né? Então, já esse PID aqui do Codesys já tem isso, né? Tipo assim, uma entrada para duas entradas para você indicar a ele os limites, né? E tem uma outra que tem a ver com, vou colocar lá por aqui, é a seleção manual, né? Ele vai me permitir, tipo, em outras palavras, colocar aqui tipo assim, a ver como eu digo, tipo, eu vou colocar aqui um ponto, outro ponto, né? É, É melhor, na verdade eu não vou colocar nada aí porque vai ficar bem confuso, né? Na verdade, o manual é simplesmente para, por um momento, se esquecer do PID e passar ao método manual, que foi o que a gente viu na aula passada. Então, em outras palavras, o set point que você colocar vai direto para U. Então, toda essa dinâmica aqui desaparece, tudo isso desaparece. Todo esse requadro em azul desaparece. Basicamente, a ideia do manual é isso, passar de automático para manual. Então, a gente vai ver isso, né? E tem algumas outras opções lá, tipo reset, tudo, mas a gente vê isso lá no Codesys. Então, eu vou aqui abrir já logo. Já mostrei onde fica o PID, né? Então, a gente vem aqui, opa, aqui, vamos colocar um um contato em estado true, verdadeiro, já logo para ele estar sempre habilitado. E aqui vamos a adicionar um bloco com enable, né?
Aqui você pode, já aqui aparece útil, né? A biblioteca que eu adicionei, e aqui tem controller e aqui tem PID. Adicionamos e aí aparece. É simplesmente isso. Não, claro, é o método mais simples, entre aspas, né? Porque às vezes você pode querer fazer um PID um pouco mais robusto, né? Tem outras técnicas, né? Claro, e esse PID aqui é somente o modelo clássico, ou seja, o que está aqui, né? Só que na lista que eu vou mandar para vocês, tem uma parte onde vocês vão desenvolver o código disso aqui, né? A gente pode chegar, eu posso fazer uma parte daquilo que vocês vão precisar para esse código aqui, e o restante eu deixo para vocês, né? Para a lista, né? Então aí está. O atual seria o quê? Como já falei, está se referindo a a entrada atual, né? Perdão, a saída atual, né? E a saída, nós estamos controlando o quê? A altura, né? Então a saída atual aqui foi, se não estou equivocado, foi essa aqui, altura 300, né? Então, eu somente opa, coloquei aqui, né? Essa seria a nossa entrada, certo? Então, eu estou medindo constantemente lá a altura, né, do tanque. E aí eu mando ela para atual, do PID, que vai ser, em outras palavras, nesse desenho aqui. Opa, nesse desenho. Opa, fechou. Bom. É, nesse desenho aqui vai ser o quê? Era o quê? A saída, né? A saída atual do meu sistema, né? Deixa eu ver o que foi que passou. Fechou aqui. Enfim, então, pronto. O set point seria o quê? A referência, que nossa referência é definida por quem? Por set point 300, né? Então, aqui colocamos set point 300, né? Cadê? Pronto, certo? KP, TN e TV são, respectivamente, o KP, que falei lá, o TN seria o TI, e o TV aqui é o TD, de derivação, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Acho que inclusive na biblioteca ele mostra, ele dá uma explicação aqui, ó. KP, constante proporcional, TN, tempo de reset, e que na verdade também é outra terminologia utilizada para isso, né? E tem o TV, aqui se é mais conhecido como tempo derivativo, bueno, aqui ele colocou, mas é isso mesmo, né? Então a gente vem aqui no PLC, no programa. Aqui é manual, o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar um seletor, né? Perdão, não, aqui não, aqui é Y manual, né? O valor que eu quero enviar caso eu selecione a opção manual, né? Então aqui, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, em manual eu posso colocar diretamente essa válvula aqui, né? Na verdade, eu vou mudar aqui um pouco a expressão, né? Eu vou mudar aqui manual, né? Certo? E aqui também manual. Na verdade, não vai ser 100% manual, né? Porque a gente já sabe que aqui com esses dois Open Control que a gente fez um controle on-off. Então, quando eu quiser que esse PID ignore sua dinâmica e imponha o que essa variável faz, então eu boto ela aqui, né? Boto essa mesma variável, tá? Fill, aqui, né? Manual. Pronto. O offset, eu não quero offset, eu quero zero, tá? O mínimo, bom, aí está. O mínimo e o máximo está associado ao quê? Ao mínimo e o máximo daquilo que vai sair por aqui. O que vai sair por aqui é o mesmo que fosse U, né? Nossa. U, né? E como U tem um limite mínimo e máximo, pues essa válvula, em outras palavras, esse U aqui é o quê? É a abertura e o fechamento da válvula de enchimento, né? Essa válvula é justamente fill, porque agora sim vou utilizar aquela que já estava, essa aqui, né? Somente troquei, né? E pronto, né? É isso aí. Observem que somente troquei, botei manual para aqui e esse outro que não é manual deixei associado ao PID, certo? O mínimo dessa válvula. Essas válvulas lá a gente percebeu que vão de 0 a 10 no Factory, né? Deixa eu ver aqui. Aí, né? De 0 a 10, né? De 0 a 10.
Pronto, então, a gente vai colocar aqui 0 no mínimo e máximo 10. Pronto. Manual. Ó, essa aqui é uma opção que me permite ver se me permite decidir entre enviar esse Y manual daqui ou enviar o Y que está aqui, um dos dois, né? Então, evidentemente, pues vamos criar então uma variável chamada selector, né? Que é booleana, certo? E ali lá no factory eu vou associar esse selector com justamente esse que está aqui embaixo, esse botão, né? Então, quando o seletor seja, vamos ver aqui na documentação, seletor, perdão, manual. Se é verdadeiro, ele passa manual. Então, pronto, quando eu colocar um valor verdadeiro aqui em seletor, pois então ele vai enviar isso que está aqui para aqui. Se eu colocar isso aqui em falso, aí ele vai fazer primeiro o erro, calcular a dinâmica, utiliza as constantes e reproduz e produz, né, uma saída, né? Uma saída na válvula, né? Pronto. Reset. O reset é somente para você apagar tudo, né? Para você inicializar o sistema, o controlador. Eu não vou querer isso, então vou deixar ele em false, né? Pronto. E agora só nos vamos concentrar em ajustar as três constantes, KP, TI e TD. Aqui, na verdade, é somente uma saída, né? Limites ativos, ele fica verdadeiro quando você atinge o limite máximo ou o limite mínimo. Essa variável aqui, na verdade, é mais informativa e é booleana, ou seja, que ela pode ser verdadeiro ou falso, e é somente para indicar isso. Quando o seu sinal de controle atinge um dos limites, né? Overflow também, certo? Mas são todas variáveis booleanas. Mas aqui vou colocar limites. Mesma coisa. E aqui, overflow, pronto. Certo. Então, basicamente é isso. Aqui a gente não fez. Somente criamos uma variável a mais, que foi. Não, três variáveis, que são essas aqui. Ah, e o seletor, né? Então, pronto. Acho que só falta começar a configurar isso aqui. Algum de vocês lembra ou me lembra como é que se configura isso de maneira assim, empírica, ou seja, assim, sem fazer contas, cálculos ainda, porque existe esse método, né? É o que muita gente usa, inclusive na indústria, por questões de rapidez. Mas quais são os critérios que você utiliza para saber quanto colocar em KP, quanto colocar em TI, quanto colocar em TD? Alguém lembra mais ou menos? Alguém pode me falar? A gente usava os Ziegler-Nichols, agora precisa de uns cálculos aí para tirar ele. Isso, é. Ziegler-Nichols é um bom critério, mas aí tem que fazer os cálculos. Mas sem fazer cálculos, o que que você sabe que acontece quando coloca KP? O que que você sabe que acontece com a resposta quando você coloca TI? O que que acontece quando acrescenta um TD, né? É isso que eu estou tentando perguntar para ver se a gente construi, né, esse PID assim. Porque na lista vocês vão ter inclusive algo com Nichols, inclusive, né? Tem lá uma tabelinha que vocês vão seguir e vão configurar e vão comparar, né? Mas aqui agora na aula vamos utilizar os conceitos, o conceito em si. Qual é o objetivo da ação proporcional em um sistema? Vamos me falando aí enquanto eu vou compilando aqui. A ação proporcional ao erro. Quanto maior o erro, mais intensa ela é. Então o objetivo dela é aproximar do set point. Uhum, Eu setaria um valor relativamente alto para ela. certo. A ação Uhum, integral ela faz o ajuste fino ali no finalzinho uhum, para chegar no set point. Aí eu colocaria um valor baixo. E o derivativo, às vezes é melhor até deixar zero. Ele é previsão de mudanças bruscas. Não, sim, previsão de mudança, na verdade. na verdade, ele também pode acrescentar mais ruído, né? Que como ele tem capacidade de derivar, então ele torna os sinais cada vez mais agudos, né? A amplitude pode aumentar, né? Mas tudo bem, é isso mesmo. Estamos conectados com essas informações aí, né?
Quando você coloca o KP, você certamente chega, ou de certa maneira, você garante uma proximidade do set point, certo? Mas nunca será igual, né? Ou seja, que você, o KP, na verdade, ele vai lhe permitir se aproximar, mas nunca chegar a ser igual. Para você conseguir isso, você precisa da ação integral, que garante o erro de estado estacionário igual a zero, né? Isso é como receita, né? Mas a gente também sabe que a desvantagem do integral seria o quê? Que ele acrescenta geralmente um poder oscilatório, né, na resposta. Às vezes termina fazendo isso, né? Por ele querer que você acelere a resposta, termina sacrificando na oscilação, na resposta transitória, né? E às vezes a resposta transitória com uma oscilação muito grande pode ser prejudicial, né, para um atuador, né? Aí é onde entra o derivativo, só que o derivativo retarda um pouco, né? Diminui um pouco aquela oscilação, mas traz ruído, né? E o fato de retardar também não é legal. Então, assim, então aí a gente consegue entender que essas três coisas como que são amigas e inimigas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que saber qual é o valor óptimo para cada um. Quando a gente se pergunta pelo valor óptimo, na verdade é por um número para cada uma dessas constantes que não é uma coisa, digamos assim, trivial de calcular, né? Existem vários métodos, né? A gente pode inclusive utilizar o método um método, ou melhor, ser bem mais fiéis ao análise, né, da função de transferência, fazer a malha fechada, resolver essa equação aqui, né, resolver essa equação aqui em S, no plano S, ou resolver essa aqui, né, no plano C, tanto faz. A questão é que a gente vai ter que calcular aí o quê? Diante disso, a gente vai colocar a função de transferência desejada. Compara com essa função aqui e termina calculando o que os coeficientes dessas duas funções de transferência, né? Só que para você calcular essas duas funções de transferência, precisa pelo menos ter uma certeza de quem? Dessa função de transferência aqui, que é a função de transferência do processo, né? Quando você tem um sistema que responde de maneira linear, pelo próprio método de Ziegler-Nichols, né, existe digamos assim, um critério de que a planta pode ser modelada por um sistema de primeira ordem, com um retardo ou não, certo? E com esses dados, junto com uns critérios que eles estabeleceram, né, você pode calcular KP, KI, KD. Beleza, isso é um método, digamos, experimental, um método, um de tantos métodos experimentais bem conhecidos, né? Mas esses valores nunca são óptimos, então você nunca vai ter a resposta mais apropriada. Os valores óptimos fazem que você entre na área de otimização, né? De controle óptimo, né? Onde já existem outras técnicas para você poder calcular esses coeficientes, né? E KP, KI e KD são coeficientes, então terminamos de algum jeito caindo nesse ramo, né? Mas claro que a gente não vai chegar a fazer tudo isso aqui, a gente somente vai fazer o quê? Vamos primeiro testar isso com tudo em zero, para ver o que que acontece, né? E posteriormente vamos ir ajustando o KP. Ah, KP eu já sei que me aproxima do set point, então vamos ver se isso realmente é desse jeito, né? Então vamos compilar aqui. Dúvidas até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não entendi muito bem, professor. O Y manual. Você colocou lá válvula de preenchimento manual. Seria o quê? Aonde? Aqui. No modo manual, o que, que acontece exatamente com o sistema O modo do manual container? simplesmente elimina o PID e tudo que você colocar naquela entrada aqui, na verdade, é porque eu não coloquei essa entrada aqui no desenho, mas realmente aqui no Codesys é essa aqui, ó. Se eu seleciono manual, tudo que estiver aqui vai direto para aqui, sem passar pelo PID, em outras palavras. Entende? Basicamente isso. Se eu coloco o manual em false, aí isso que está aqui é desconsiderado totalmente e ele começa a utilizar só esses dois aqui. E obviamente as constantes, né? Então, o manual é somente para você fazer com que a saída desse controlador seja exatamente o que você tiver nessa entrada aqui manual, certo? Entendi, entendi. É só isso. Bom, então agora já compilei, não foi? Então agora vamos executar aqui, né?
Ah, meu CLP desligou aqui. Vou ligar de novo. Pronto, agora ligou. Vou conectar de novo. Vou fazer login. Coloquei 0 a 10, pronto. Então, está aí, né? Obviamente tem isso aqui para modificar KP, TI e TD tem que ser feito offline, né? Eu nunca tentei, aliás, online, acho que ele não deixa. Mas vamos ver, né? E aqui vamos colocar o... Cadê? Aqui. Bom, claro que aqui eu vou ter que ainda atualizar nos drivers, né? Vou conectar primeiro. E atualizar aqui as variáveis, né? Bom, o automático, não, manual vai ser justamente, aliás, ó, esse esse quadro aqui mostra, né? Quando você escolhe manual é o quê? É 1. Quando escolher automático é 0, né? Então, eu quero que quando ele selecione manual seja 1 para que aqui seja true, né? Aqui, inclusive, ele já está mostrando falso, tá vendo? Então, está no modo automático, então significa o quê? Que o PID vai entrar a fazer seu papel, né? Se eu boto ele true aqui, então o PID sai do contexto, né? E começa a usar só isso aqui, né? Essa variável, né? Então, eu vou botar justamente manual lá nos drivers. Então, manual vai ser o seletor aqui. O stop, start. O set point está onde aqui? Aqui. O real. O set point até 300 está aqui. O nível. Onde está isso? Aqui. E aqui. Que outra coisa temos aqui? Não. A válvula de enchimento. A válvula de descarga. Só isso, né? Esse manual da válvula de enchimento e descarga eu não coloco aqui no CLP porque são variáveis que estão lá internamente no CLP e são só utilizadas las externas, em outras palavras são essas aqui e pronto, né? E conectar aqui de novo, pronto. Bom, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Alguma coisa não está. Eu acho que o set point não está chegando, né? Ah, já. Agora, pronto. Então tá certo. O set point ele está chegando aqui. Pronto, mas como você observa, como KPTITD está em 0, né? Pues evidentemente a válvula não abre, né? Vou ver se ele me deixa modificar isso aqui online. Não, ele não deixa. Então pronto.
Beleza, tá? Até aí tudo ok. Coloquei em falso, né? Manual. Vou colocar agora em manual. Aí coloquei manual, né? Em, não está enviando porque, enfim, não sei. Tem alguma válvula aqui que eu provavelmente não. Deixa eu ver. A ver, aqui. Oh, bom, enfim, pelo visto ele não. Se eu coloco tudo em zero, ele não, também não me deixa. Bom, vamos então botar alguma coisa no KP, porque pelo visto não me deixa assim. Vamos colocar um KP relativamente. Vamos começar com um valor. Vamos começar com 10, né? Só para ver. A gente compila, né? Pronto. Aqui está em modo manual, modo automático. Bom, acho que aqui tem algum problema aqui, gente aí. A ver. Ai, ai. Tô achando que aqui o PD tá aqui. Bom, aí teria que ver, né? Isso aqui funciona geralmente, não sei, alguma coisa tô me passando aqui. A conexão aqui do Factory, mas tá tudo bem. A válvula de descarga também. Oxe. Deixa eu tentar aqui uma coisa diferente, tá? Vamos. Professor, já está Vai, tudo vai falar. conectadinho no Factory lá, nos drivers? Eu conectei aqui, tá tudo. É, tá tudo conectado aqui. Manual, set É, points, tá. tá? Eu não tô entendendo o que foi que aconteceu. Agora, bom, não sei se com você já aconteceu, mas eh, tem vezes que bloqueia, né? O Factory parece que perde a comunicação. Não sei, já aconteceu comigo, mas não sei se seja isso. Não acho que seja isso.
Eu vou fazer um teste aqui de novo com somente o que a gente fez na aula passada, para ver se o problema está nesse bloco aqui. Então, eu vou apenas trocar aqui a conexão aqui, essa válvula de enchimento eu vou botar em manual e essa descarga em manual, só para verificar se o problema é isso, tá? Vou conectar Foi de porque o novo. senhor trocou essa parte, professor. O senhor tinha colocado o manual antes. Não, mas tudo bem, eu entendo aí, só que é justamente isso. Eu troquei porque eu quero utilizar a saída do PID, né? E a saída do PID não está funcionando aqui, né? É isso que eu estou tentando ver aqui, que foi que aconteceu, porque... Tá certo. Tenta botar o valor do integral diferente de zero, porque com zero também ele está mandando para infinito. É, é. Vou tentar aqui fazer algumas modificações. Vou botar um valor menor, tá? Bora ver aqui. A gente tem que configurar o PID, mas eu vou deixar. Vamos fazer da seguinte maneira: vou colocar aqui descarga e aqui válvula. Beleza. Vamos tentar de outra maneira. Vamos tentar colocar aqui um 0.3 para ver o que acontece. E vamos colocar aqui um valor de TI muito grande. Tipo grande com relação ao 0.3, né? Para que assim o integral desapareça, né? Nesse caso, vamos colocar aqui 1000, né? Vamos ver, né? E a parte derivativa deixar em zero. Acho que aí sim, né? Porque com um valor muito grande de tempo de integração, você termina anulando a parte integral, né? Anulando, desse caso, estou atenuando o máximo que puder, né? Comparativamente com 0.3, é uma constante que atenua, né? A ação integral, né? Então vamos lá. E mais uma vez conecto. Eu vou colocar aqui. E aí foi, agora foi. Só que ele está lento aqui, né? Quer dizer, o Factor está lento para mim, ó. Ah, peraí que... Ah, foi mal. Eu pensei que era lerdeza, mas não, é aqui. Pronto, tá no 65. Aqui aparece, vamos ver, aparece 65, cadê? 84, o set point, né? Isso mesmo. Minha altura, né? Começou a aumentar. Observem que a ação de controle, né? Vou baixar um pouco. Senão a gente vai ficar aqui 35. Observem que o fluxo ele diminuiu, né? Gradativamente. Por quê? Bom, ou seja, a ação integral realmente eu basicamente tirei ela, né? Com um valor um pouco maior no tempo TI, né? Se eu aumentar esse TN, que é o TI, eu vou terminar praticamente eliminando a ação integral, né? Que é a acumulativa, né? Mas, se eu pegar esse KP que está em 0,3 e vou aumentando, talvez eu consiga chegar um pouco mais rápido ao set point. E com o TI,
o TI, que é o TN, eu teria que aumentar ele, mas aumentar ele significa o quê? Diminuir esse 1000, né? Não sei se vocês estão me entendendo a lógica. O KP, ele vai chegar próximo do set point, mas o quê? O TI, ele vai fazer com que isso aconteça um pouco mais rápido. Para isso, eu teria que aumentar o KI, né? Só que aumentar o KI é o mesmo que diminuir TI, né? Porque são inversamente proporcionais, né? Então, ó, eu reduzi aqui, eu botei 35, né? Ele chegou em 23, né? A vazão que ele está me dando aqui, perdão, a abertura é de 0,09. Aí ele está abrindo mais, tá vendo? Está começando a abrir, abriu aqui, né? Aí já está começando a abrir aqui, né? Eu vou abrir mais, mais, mais até chegar lá, né? Então o problema está onde? No ajuste aí. Então eu vou agora aumentar o KI, certo? Ou seja, diminuir TI, né? Então vamos fazer isso aqui. Já a gente está mais ou menos vendo aqui o resultado, então eu vou fazer o que agora? Eu vou parar aqui também. Eu vou diminuir TI para aumentar KI. Então vamos colocar assim 800, né? E vamos aumentar o KP. Já vimos que 0,3 funciona, então vamos aumentando o KP, né? Essa seria uma dinâmica dessa aula, né? Fazer um ajuste experimental, né? Com o que a gente sabe do KP e do KI, né? Então aqui vamos colocar agora 1.2, 1.4, aliás. Vamos colocar 1 para ver o que acontece, né? Aí vamos compilar, né? Fazemos login e pronto. Pronto. Ok, aqui. Deixa aí 40. Chegou ao máximo desse. Observem que aqui o limits fica em true, né? Porque ele atingiu o máximo possível na ação de controle, né? Aí já foi baixando. Ele já começou agressivo, né? Por quê? Porque eu aumentei o KI, né? Fechou. Em 20, mas aí ele vai ter que aumentar a ação de controle agora. Isso aí é um comportamento oscilatório que estamos vendo na ação de controle, né? Aí ele abre de novo. Aí, ó, abre um pouquinho mais. Ainda dá para melhorar isso aí, né? Porque tá tendo ainda um pouco de movimento turbulento, né? Isso. Então aí ele vai aumentando. Então pronto. Estamos vendo que a gente vai aumentando o KI e aumentar KI, ou seja, diminuindo o TI e aumentando o KP e a gente consegue ver um comportamento cada vez melhor, né? Então essa é a ideia, né? Já estamos em 36, né? Aí ele dá alguns toques aí de. Só que aí tem outro detalhe, que é o que a gente de pronto vai falar nas próximas aulas, a questão dos retardos, né? Quando você abre e fecha a válvula. Quando você fecha a válvula, ainda tem líquido caindo. Então, isso não necessariamente significa uma ação, né, eficiente, né? Ou um critério eficiente para ajustar essas constantes, né? Então, é isso aí que a gente talvez vai trabalhar na próxima aula, né? Onde a gente vai trabalhar os retardos. Vamos a ver cómo se calcula el tiempo de amostragem. Não como se calcula o tempo de amostragem, aliás, porque na prática você tem um CLP real, aí você também tem uma folha de especificações do CLP, você vai ler como é que funciona a amostragem do CLP para sinais analógicos e pronto. Por aí você já soluciona o problema. Só que aqui não temos um CLP real. Então a gente vai fingir que tem um e na próxima aula a gente vai ver como calcular a partir desses dados aí um tempo de amostragem, para posteriormente implementar esse algoritmo que a gente viu aqui hoje. Opa, esse algoritmo aqui, né, que seria esse aqui, né, esse aqui, esse algoritmo aqui, né.
que tem a ver muito com o que vocês vão fazer na lista número né? Perdão, 2, tá? E também com o que vocês vão fazer na atividade número 3. Aí já chegou em 40 e observem que ele já atingiu a meta, passou um, né? Ele deveria estar fazendo o que agora? Aplicando o controlador para baixar, né? Para ficar em 40, né? Mas isso aí é comum de um controlador que está mal ajustado, né? Aí provavelmente Agora, vai ter. professor, Pode falar. você falou para controlar para baixar, mas para baixar é outra válvula diferente dessa que está na saída. E aí, como é que faz? Não, com certeza. Aí, nesse caso, a gente teria que colocar dentro da dinâmica do sistema a válvula de abertura, né? Mas aqui, por exemplo, pelo mau ajuste, porque é um ajuste ainda muito experimental, ele ainda continua, digamos assim, enviando sinal, né? Mas para colocar a válvula de saída, a de escape, então a gente teria que considerar aquele escape, poderíamos colocar um valor, tipo assim, um valor predefinido, né? De tal maneira que a água esteja sempre em constante descida, certo? E aí sim nosso sistema estaria sempre em constante, digamos assim, eh, controle, né? Vou fazer aqui um teste para que vocês vejam, tipo assim, aqui está minha válvula, né? Descarga, vou botar ela forçada, tipo assim, não, vou botar assim. Não, também não, que é muito agressivo aí o controlador. A altura não está descendo aqui, gente. Espera aí. Bom, era para a altura estar descendo aqui, né? Aqui nesse e aqui também, né? Mas não está mostrando nenhuma mudança. A questão é tipo assim, eu deixo ela aberta, né? E aí o que que acontece? O meu controlador vai ficar sempre abrindo a válvula para garantir esse nível, né? Eu vou fazer de novo aqui rapidamente, já que estamos terminando a aula, mas vou fazer de novo. Ele perdeu a conexão, gente. Foi isso. Que bobagem. Aqui, ó. Acontece, né? Perde a conexão. A gente tem que tentar aqui. Pronto, conectou, agora sim. Pronto. Só que a válvula está aberta, né? Vou baixar um pouquinho só. A ideia é que ele chegue em... Eu coloquei aqui já em 28, né? Ó, tá vendo? Perdeu a conexão. Perde a conexão da início, né? Mas, bom, não sei. Vocês têm alguma dúvida? Porque... Ah, não, já. Agora conectou de novo. Tá em 28. A válvula está aberta, né? A válvula é escape. Então, olha, a tendência é a descer, né? O nível.
certo? Eu vou forçar um pouco mais. Não, aqui tem um problema que é de conexão, impossível. A ver. Ele está aumentando. É. Então aqui, ó, essa variação que eu fiz aqui da válvula de escape, de descarga, né? Ela impõe uma dinâmica, né? Diferente de quando você tem ela totalmente fechada, né? Então aí é onde a gente tem que começar a ver o modelo, né? Tipo assim, que é o que a gente vai ver na próxima aula, aliás, tipo levantar um modelo para isso, né? A partir do comportamento, né? Mas para isso a gente vai ter que calcular tempos de amostragem, de retardo, etc. Mas já fica claro aqui que você pode ajustar aqui esses valores KP, TI, que é o TN e o TD, né? Que a gente não viu hoje, mas pode ver na próxima aula. E a gente vai começar a notar, né? Que a variação da válvula de descarga vai, de alguma maneira, definir os valores que você utiliza para KP e TI. É claro, né? Quando você abre uma válvula, você já colocou uma dinâmica diferente de quando você fechou totalmente. Então, obviamente que o controlador que você ajustou já não vai ser mais útil, né? Mas pode acontecer. Aí, ó, eu fechei tudo, aí já o controlador deveria estar o quê? Enviando, né? Abrindo a válvula. Ele não está fazendo isso, né? Justamente porque não foi projetado para esse caso, né? Tudo certo aí, gente? É basicamente isso, né? Mas por hoje era só mostrar isso aqui, né? O PID usando o módulo, né? Do Codesys e pronto, né? Já na próxima aula que é amanhã você já tem como começar a trabalhar com isso aqui, a lista número 2, tá? Dúvidas até aí, gente? Acho que por hoje é só isso. Professor, essa lista número 2 é em equipe, é individual? Você poderia tirar essa dúvida? Olha, a número 2 ainda é individual. A que pode ser em equipes é a última, a que seria como avaliação final, porque não vou fazer prova no final da disciplina. Eu vou fazer uma lista, uma atividade melhor, tá? Essa aí vocês podem fazer em duplas, na verdade, certo? Mas a lista número 2 vai ser ainda individual, certo? Ok. Beleza. Bom, gente, então é isso aqui, né? Já entendimos mais ou menos, lembramos um pouco do P&D, montamos ele aqui com o bloco. Daqui para lá agora é só acrescentar problemas a isso, né? Principalmente retardos associados com a válvula, que se fosse na prática poderia ser um sistema hidráulico pneumático, né? E aí entraria em jogo tudo que vimos de pneumática, né? Enfim, coisas, né? Bom, gente, por hoje é só isso. Eu vou deixar tudo isso lá no Schoology, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite.